Fala pessoal, beleza? A gente estamos aqui de volta com mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar sobre um assunto muito tenso, mas que faz parte da história de nosso país. Vocês sabiam que existiam campos de detenção em nosso país e que muitos japoneses, infelizmente, tiveram que fazer parte deles? Hoje vamos falar sobre essa história bastante séria, sobre os japoneses e Niseis, né, que moravam em Santos e que foram despejados, muitos inclusive para tais campos. Então, fiquem ligados e segue vinheta. Olá pessoal, quando falamos de imigração japonesa, falamos de comunidades japonesas fora do Japão, muitas vezes a gente pensa sempre no Brasil, Peru e Havaí. Porém, quando pensamos exclusivamente no Brasil, uma das primeiras coisas que vem na cabeça das pessoas é São Paulo capital, principalmente Liberdade. Mas nem sempre foi assim. Originalmente, um dos lugares que mais haviam recebido imigrantes japoneses era a cidade de Santos. Isso mesmo, chegavam muitos japoneses para lá desde o primeiro navio japonês. Para vocês terem uma ideia, era tanto que Santos é que era conhecido como o lugar que tinha os japoneses. Porém, nos anos 40, o Brasil e o Japão romperam relações, né? E isso foi no dia 5 de setembro de 1942. Não só isso, né? Quando houve essa divisão, o Brasil era aliado dos aliados e o Japão fazia parte do eixo. Então, com isso, muitos japoneses tiveram que passar maus bocados, mesmo eles não sendo militares, sendo civis. As autoridades brasileiras na época decretavam expulsão dos japoneses, tanto da Rua Conde, onde tinham bastantes, como também de diversos lugares aos arredores do Porto de Santos. Mesmo com isso tudo, ainda haviam japoneses e alemães, né, residentes na faixa litorânea de Santos. Mas eles também, além daqueles que moravam nas proximidades do porto, foram expulsos no dia 8 de julho de 1943. Os japoneses e alemães dessa área, eles simplesmente foram surpreendidos com essa ordem de expulsão que fazia com que eles tivessem de cumpri-la num prazo de 24 horas. Então, nessa época, toda a cidade entrou em ebulição. Um turbilhão varreu a calma da cidade portuária. Barulhos de baionetas dos soldados, vozes de lamento, chiado de rodas de carroça. Porque nessas horas você via que pessoas que estavam bem estabelecidas há muito tempo estavam tendo que ser expulsas por questões externas. E à medida que a guerra se intensificava e os submarinos alemães começaram a aparecer no litoral brasileiro para afundar navios mercantes e assim obstruir o comércio com os americanos, isso já aumentava mais e mais as tensões. E por isso, os Estados Unidos também despachavam navios de guerra em grande número aos maiores portos e fortalezas do Brasil, para cuidar da defesa justamente disso tudo. E o mais interessante é que enquanto mais se haviam expulsado os japoneses, eles não pararam por aí. Então, eles estavam muito preocupados com a espionagem alemã e japonesa, que estaria, né, infiltrada em todos os órgãos. Não tinha como controlar, saber quem era civil de verdade e quem não era. Então, eles resolveram então varrer os japoneses e alemães da cidade de Santos para eliminar os elementos perigosos de uma vez. Essa decisão foi tomada e a ordem de expulsão foi decretada imediatamente a todos os 5.000 alemães e japoneses, que na realidade eram mais de 6.500 na época, para saírem daquela região. Não houve aviso prévio e nem prazo, atingindo pelo golpe, né, inesperado, muita gente não sabia o que fazer, teve que
correr desesperadamente para salvar seus bens, alguns perderam tudo que tinham, ficaram nas ruas, toda a fortuna estava, que eles fizeram para trabalhar, né? Não valia nada, porque eles tinham que tirar tudo em pouco tempo. E muitos deles estavam no Brasil há mais de 20, 30 anos. Agora, o que acontecia? Isso não foi só isso, né? Não foi só a expulsão. Com o passar do tempo, o governo viu que simplesmente expulsá-los das regiões portuárias, onde tinham as relações, né, de comércio com os Estados Unidos, não seria o suficiente. Então, o que acontecia? Os japoneses e os alemães, muitos deles foram capturados para poder ter interrogatórios e tudo mais, justamente o que a gente havia visto anteriormente, né, no vídeo sobre a Margarida Watanabe, que ela foi interrogada por 5 horas seguidas, né? E isso, na época, foi bastante comum. Era um período intenso. E se vocês pararem para pensar, a gente vê que na guerra, aquele ditado, né, numa guerra não há vencedores. Enquanto o Japão e a Alemanha estavam cometendo, e assim a Itália também, que fazia parte do eixo, estavam cometendo diversos crimes de guerra. No campo de batalha, e com os civis e tudo mais, do lado dos aliados não era a coisa mais legal do mundo também não. Não só o Brasil, mas Estados Unidos, Peru, todo o país ocidental que era aliado, né, dos Estados Unidos na época, se viu obrigado, né, a tomar decisões extremas para poder permanecer a salvo. Todo mundo tinha medo. Era um clima de desconfiança, não existia internet, não existia nada. Todo mundo era suspeito. E o que acontecia é que cada vez mais estavam havendo esses problemas. E isso foi se alastrando até o fim da Segunda Guerra Mundial. E o mais interessante é que com o fim da Segunda Guerra Mundial, houveram alguns episódios também tristes. Porque os imigrantes que eram de primeira geração, né, que não nasceram no Brasil, muitos deles haviam sido convidados a voltar aos seus países de origem ou a ficar, eles tinham que escolher. E aqueles que escolheram voltar para o seu país de origem, além de terem ficado um tempo sendo interrogados e despejados no Brasil, teriam que enfrentar um país que estava destruído. E aqueles que resolveram ficar teriam que começar muitas vezes do zero, né? Houve casos também, inclusive, né, dizem relatos, de brasileiros, né, filhos de imigrantes, que participaram do lado do eixo na Segunda Guerra Mundial, porque os pais haviam voltado, né, para aquele país. Então imagina só, você é um brasileiro, toda a sua identidade cultural é a do Brasil, mas os seus pais são alemães ou são japoneses ou italianos, você volta para a terra de seus pais. A língua que você fala daquele país, você aprendeu em casa, então não é uma língua formal, você não está acostumado com os textos profissionais, com o jornal, você só sabe conversar normalmente. E além de ter essa barreira linguística e cultural, que as pessoas se comportam diferente nesses países, você ia ter que lutar numa guerra, a qual talvez você tivesse inclusive que enfrentar o seu amigo que jogava bola com você, que estudou com você em campos opostos. Então, a realidade da Segunda Guerra Mundial foi terrível. Toda guerra é ruim. E uma guerra dessa magnitude, que influenciou a vida de milhares de civis, acredito até que milhões, né, se pegar todos os números, é uma coisa muito triste. E não só isso. Muitos japoneses, depois da guerra, não acreditaram que o Japão perdeu. Se vocês assistirem, por exemplo, o filme Corações Sujos, que narra alguns episódios que ocorreram, se não me engano, no estado de São Paulo, de alguns japoneses que não acreditaram que o Japão perdeu, vão ver que, de fato, muitos não acreditaram. E também houve o fato de um soldado japonês que ficou anos e anos, décadas, no meio do mato, lá no Oceano Pacífico,
acreditando que ainda estava em guerra. Então vemos, né, que a importância da paz e vemos como é importante também vermos os dois lados da história. Muitas vezes a gente pensa só no lado do vencedor, mas todos os lados numa guerra tendem a cometer erro. Não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Ainda bem que os aliados ganharam. Mas, mesmo assim, a história está aí para nos provar que todos os lados sofreram. Que por mais que o, o mal maior, né, que foram os estados totalitários da época, né, terem desaparecido, ainda assim muita gente sofreu dos dois lados. É uma história triste, pessoal. Aconteceu, de certa forma, recentemente, né? As pessoas mais velhas provavelmente eram crianças na época, né? Você chegar num idoso hoje em dia, provavelmente ele era uma criança nessa época. Aí você vai poder ver a realidade se você perguntar a algum deles que viveu essa época. Se você perguntar a algum filho de japonês que é um idoso que é filho de japonês ou que é japonês ou italiano, ou alemão, você vai saber como era ser um civil aqui. Porque você não espera que o seu lar, o lugar que você está vivendo há mais de 20 anos, que você aprendeu a amar, vai de repente virar o seu inimigo. É como se você tivesse pego férias para um país, né, para conhecer, e assim que você chegasse no aeroporto descobrisse que seu país estava em guerra com aquele que você não podia sair do aeroporto, mas que também não poderia voltar. E também temos histórias incríveis dos nossos pracinhas, né, dos brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, que cumpriu missão no campo de batalha, né, ao lado dos aliados para derrotar todos os sistemas totalitários, né, que estavam ameaçando as pessoas na época. E eu acho muito interessante tudo isso porque estamos vivendo de novo num período de extremos, onde parece que voltamos a viver um mundo bipolar. Então eu deixo essa reflexão para vocês, para que possamos sempre buscar a paz, o amor e a compreensão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e de que vocês podem baixar gratuitamente o meu mais novo e-book, Japonês para Iniciante, suas primeiras frases no idioma. Basta acessar japonescoartu.com/ebook que você pode baixar gratuitamente. Então fiquem na paz, pessoal. Eu gosto muito de vocês e nunca desistam dos seus sonhos. É isso, até a próxima.